Você acredita que existem sons que não foram feitos para ser ouvidos por humanos? Sons que não vêm da Terra, mas que podem ser captados por quem tiver coragem de sintonizar. Eu não acreditava nisso, até descobri a frequência 444.0 MHz.MEU. Nome é Daniel Cruz. Tenho 28 anos, sou técnico em eletrônica e moro numa cidade pacata do interior. Dessas, onde tudo é silencioso, depois das 10 da noite. Dessas onde todo mundo conhece todo mundo, exceto pelo que eu fazia escondido. Desde a adolescência, sou obcecado por rádio amador. Enquanto meus amigos jogavam bola ou postavam vídeo no TikTok, eu estava no meu quarto, mergulhado em cabos transmissores, receptores, moduladores do voz. Tinha algo viciante em captar conversas de lugares distantes. Conversas de motoristas, pescadores, navios, pilotos, satélites e, às vezes, sinais que ninguém sabia de onde vinham. O espectro de rádio é como um oceano invisível, cheio de vida escondida. Mas naquela madrugada, o que eu captei não era vida. Era algo muito diferente. Era 2 de abril, uma terça-feira. Lembro do dia exato porque foi quando a cidade inteira ficou sem energia por 2 horas. E eu, como de costume, fui pro meu velho transmissor, alimentado por bateria externa. Comecei a girar o dial devagar, tentando encontrar alguma frequência ativa naquela calmaria. Silêncio. 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 E então, ouvi. Não era exatamente um som, era uma presença, um ruído tão sutil que mal se percebia. Mas ele estava lá, como uma respiração dentro da estática. Olhei pro Visor 444.0 MHz. Aquilo não fazia sentido. Essa faixa não era usada por nenhuma rádio local, nem por frequência comercial, nem militar. Pior, ela não constava na tabela da Anatel. Ela simplesmente não existia. E mesmo assim, estava ali, viva, pulsando. A princípio, achei que fosse só interferência. Mas quanto mais eu ouvia, mais nítido aquilo ficava. Sansei organizando, palavras se formando. E então, alguém falou meu nome, Daniel. Falei, em voz alta, sem pensar. Alô? Silêncio. A frequência se apagou por 3 segundos. E então, a voz repetiu, mais firme. Daniel, agora, você ouve. Aquilo me gelou por dentro. Era como se o som não tivesse vindo do rádio, mas de dentro da minha cabeça. Eu desliguei o rádio na hora. Na verdade, arranquei o fio da bateria. Minhas mãos tremiam. A respiração estava presa no peito. Nunca tinha ouvido nada parecido. Aquilo não era voz humana. Tinha uma textura estranha. Como se a boca que falou meu nome estivesse do outro lado da realidade. Fiquei sentado na beira da cama por alguns minutos, olhando para o rádio como se ele fosse explodir a qualquer momento. Mas ele só estava ali, quieto, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, tentei ignorar tudo. Trabalhei, mexi no celular, fiz o possível para fingir que aquela noite não tinha existido. Mas à noite, algo me chamou de volta. Uma coceira no fundo do cérebro. Uma necessidade absurda de girar o dia outra vez. Era como um vício que surgiu do nada. Esperei dar 2 da madrugada. Tranquei a porta do quarto, apaguei as luzes, conectei o rádio na bateria e girei até os 4.440. O ruído estava mais forte agora, como se estivesse mais próximo, mais vivo. E então vieram os sussurros, centenas, sobrepostos, em línguas que não existiam, mas que eu, de algum modo, entendia. O som é o corpo.
A carne é o canal. A antena respira. A torre desperta. As frases se embaralhavam na minha cabeça. Era como se eu tivesse aberto um portal que não podia ser fechado. Então, do meio da transmissão, surgiu uma voz diferente. Mais baixa, mais lenta. Como se cada palavra exigisse esforço. Ela disse: "Você vai transmitir. Você será ouvido." Eu tentei desligar, mas o botão não respondia. Desconectei a bateria menos nada. O rádio continuava ligado, emitindo ruídos. A luz do visor oscilava, como se algo dentro dele estivesse se mexendo. Comecei a suar. O chão pareceu girar, e pela primeira vez, eu me perguntei: o que eu trouxe para dentro da minha casa? Foi então que ouvi vindo da sala. Mesmo com a porta trancada: "Daniel, venha ouvir de perto." Saí correndo do quarto, acender todas as luzes. Liguei a TV. Coloquei música. Fiz de tudo para encher a casa de sons humanos. Sons vivos. Mas no fundo eu sabia que a frequência tinha me encontrado. E ela não ia parar. Nos dias que seguiram, a frequência não me deixou em paz. Mesmo com o rádio desligado, eu ouvia ecos, estalos na madeira, ruídos no cano da pia, zumbidos que pareciam dizer meu nome. Comecei a dormir mal, a sonhar com palavras que eu não conhecia. E, quando acordava, lembrava de todas. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Se aquilo era alucinação, ou se mais alguém já tinha passado por isso. Foi aí que decidi procurar por registros. Comecei por onde todo mundo começa: fóruns antigos, arquivos de áudio, Reddit, sites sobre rádios piratas. E depois de algumas horas, encontrei uma referência, um post de 2006, em um fórum esquecido. Se você captar 4.440 MHz, desligue o rádio imediatamente. Isso não é uma transmissão, é um espelho. O usuário se identificava como Fantasma 27 e dizia ter ouvido a mesma frequência em 1998, enquanto fazia varredura de rotina como operador militar em Santa Catarina. Segundo ele, a frequência surgiu do nada, sem origem detectável, sem curva de sinal. Como se não tivesse vindo de lugar nenhum, ou de todos os lugares ao mesmo tempo. No relato, ele descreve sintomas: sensação de presença enquanto sozinho, vozes que chamavam seu nome, palavras repetidas em idiomas que nunca estudou, e o mais bizarro, uma marca no centro do peito, como se algo tivesse sido escrito de dentro para fora. Ele publicou 3 textos. No 4º dia, sumiu. Usuários comentaram, perguntaram, tentaram contato. Nada. A conta nunca mais respondeu. Fui mais fundo, busquei por documentos oficiais, menções, em relatórios de monitoramento de rádio, protocolos abandonados. E num PDF velho da Força Aérea de 1991, encontrei um termo estranho: códigos espectrais de interferência desconhecida, menos grupo 444. Sem detalhes, só uma nota de rodapé: cessar investigação após incidente no pelotão Zeta. Relatório transferido para Setor Delta Sombra. Era tudo o que eu precisava para saber que aquilo não era normal. Havia mais, muito mais. Encontrei relatos parecidos na Rússia, na Argentina, no Japão. Nomes diferentes, tempos diferentes, mas a frequência era sempre a mesma. 4.440 MHz. E sempre deixava as mesmas marcas: insônia, vozes, desaparecimentos. Era como um padrão oculto, um vírus, um chamado. E todos que atendiam sumiam sem deixar rastros. Ou pior, voltavam, mas não como eram antes. Depois daquela madrugada, tudo desandou. Meu corpo não era mais meu.
A primeira coisa que notei foi no banho. A água batia no peito e eu sentia vibração, como se tivesse um fio de cobre por dentro da pele, conduzindo eletricidade fraca direto para o meu externo. Depois veio o zumbido, não nos ouvidos, no osso, na caixa torácica, no maxilar, no fundo da garganta. Era como se algo estivesse sintonizando meu corpo. Às vezes eu acordava com marcas, riscadas com sangue seco, símbolos que desapareciam antes de eu conseguir fotografar. Comecei a filmar enquanto dormia. E foi assim que descobri. Eu falava dormindo. Mas o que dizia não era português. Na primeira gravação, murmurei durante quase 11 minutos. Na segunda, fiquei sentado na cama, imóvel, repetindo: a torre ergue, a torre molda, a torre come. Na terceira gravação, algo me olhava do corredor. Parei de ver o vídeo. Na metade, apaguei tudo. Mas não adiantou, porque o que quer que estivesse ali já tinha entrado. Certa noite, despertei no chão do meu quarto. Havia sangue seco no canto da boca. Quando levantei a camiseta Six, a marca no pato, não era um arranhão Iraum Minimero, gravado em carne viva. 444, fui até o espelho. E foi aí que vi a minha boca se movia sozinha, sem som, como se eu estivesse falando em silêncio para alguém que estava me ouvindo de longe. Era como se eu fosse uma antena, mas feita de pele, osso, nervo, um canal orgânico para algo que queria atravessar para cá, algo com fome, de forma. E eu estava sendo esculpido. Na sexta semana, eu parei de dormir. Não era insônia comum. Era como se meu corpo não pudesse mais desligar. E mesmo quando os olhos fechavam, eu estava em outro lugar. A primeira vez que aconteceu, pensei que fosse um pesadelo, mas os detalhes eram vívidos demais. Não tinha céu, só uma escuridão vermelha, como carne inflamada sob um holofote. E ao fundo, ela torre, imensa, orgânica, retorcida, feita de ossos e cabos e pedaços de gente. Ela não transmitia com fios, transmitia com dor. Cada gemido vindo do alto era uma prece, um comando, uma ordem. E havia pessoas ali, milhares, paradas ao redor da base, com as bocas abertas, costuradas com antenas. Algumas tinham os ouvidos substituídos por entradas de plugue. Outras não tinham mais olhos, só buracos cheios de cobre fundido, como se estivessem escutando a torre com a alma. E todos repetiam, sem parar: a carne ressoa, a torre molda, o canal se abre. Senti um calor me puxar pelo peito. Olhei para baixo e vi meu corpo rachando, não por fora, por dentro. Era como se os meus ossos estivessem sendo reposicionados, como peças de um transmissor. Uma voz falou atrás de mim. Era minha própria voz. Você está pronto. Agora, você transmite? Quando olhei, vi a mim mesmo. Mas era uma versão em decomposição. A pele pendia como papel queimado. O peito estava aberto. Dentro, havia apenas fios e um rádio batendo no lugar do coração. A versão de mim se aproximou, tocou meu rosto e sussurrou: o sinal precisa atravessar. Alguém precisa abrir a frequência. E você já está em sintonia. Acordei gritando, com a garganta em carne viva. Tinha perdido a voz. Literalmente. Naquela manhã, fui ao hospital. O médico me olhou como se tivesse visto um cadáver de pé. As cordas vocais estavam queimadas. Ele perguntou se eu tinha tentado engolir ácido. Eu não respondi, porque eu sabia,
Não era ácido. Era o som. Som que não pertence a este mundo. E eu o deixei entrar. Depois daquela noite, tudo ficou calmo. Silêncio total. Sem zumbido. Sem sussurros, nem mesmo estática. Era como se a frequência tivesse me abandonado. Ou pior, como se eu tivesse deixado de ser ouvinte e passado a ser parte dela. Achei que talvez tivesse escapado. Que de alguma forma aquele horror tivesse terminado. Mas você sabe como essas histórias funcionam, né? O silêncio nunca é o fim. O silêncio é só o momento em que a criatura abre a boca para engolir. Na noite seguinte, sonhei com um lugar que nunca vi. Uma espécie de templo enterrado no deserto. E no centro dele, um rádio gigante, feito de pedra e ossos. Alguém estava ajoelhado diante dele, vestindo o meu corpo, e eu via do fora como se fosse espectador da minha própria alma. O ritual já tinha começado. E no sonho, entendi tudo. A frequência é um código. Não uma transmissão de áudio, mas uma chave sonora que abre corpos. Abre mentes. Como uma senha vibracional que transforma a carne em canal. E a torre não é um lugar físico. É uma consciência. Um padrão. Um transmissor que se alimenta do que sobra, de quem escuta. E quando atinge ouvintes suficientes, ela envia algo. Não sei o que é, mas no sonho, eu vi o céu se partindo. E o som, saindo por ele, um som tão agudo que quebrou o vidro do tempo. Um som tão grave que rachou o chão do mundo. E todos que tinham Weaving começaram a transmitir. As casas vibravam, os rádios explodiam. Até os mortos, em túmulos, sopravam ar por suas bocas seladas. Acordei com um gosto metálico na língua. E o sangue escorrendo pelo nariz. O rádio estava ligado. Sem bateria. Sem fio. Mas ativo. No visor. Uma mensagem que nunca tinha aparecido antes. Transmissão 666, de 606 iniciada. Eu entendi. Eu era o último ouvinte. O último a sintonizar. A frequência estava completa. E agora, a torre podia atravessar. Naquela noite, eu não fugi. Não adiantava mais. A frequência já tinha me invadido. Cada pensamento que eu tentava formar vinha em eco. Cada memória parecia estar sendo reescrita. Sentei no chão do meu quarto com o rádio no colo. Pela primeira vez, não estava com medo. Só cansado. Sabia que a única saída era atravessar. Liguei o rádio. Ele ligou sem minha ajuda. A frequência já estava certa. 4.440. Mas agora, a voz que saiu não era a mesma de antes. Era a minha. Mas não era uma gravação. Era algo falando com a minha voz. Como se tivesse gravado minha alma e começado a ouçá-la. A frase que saiu me destruiu por dentro. O Daniel se foi, mas a casca ressoa bem. O som começou a crescer. Não no volume, mas na presença. O ar ficou pesado. As luzes falharam. O rádio não era mais um aparelho. Ele era uma boca. E estava falando sem parar. A torre passa. A torre molda. A torre fala por ossos. A carne agora é código. Meu corpo inteiro começou a formigar. Minhas juntas estalaram. Meus olhos reviraram. E então eu ouvi. Não pelo rádio, mas por todas as coisas ao meu redor. A geladeira, o ventilador, a TV desligada, a água na torneira. Tudo falava, tudo repetia, o mesmo tom. Eu era o epicentro. E da minha garganta, o som finalmente saiu. Baixo, no início, mas crescendo, ganhando forma, virando algo. Vivo um som que não existe neste planeta.
Um som que não tem tradução, só função. E sua função era abrir. Abrir a realidade. O chão tremeu. Parede do quarto começou a rachar. E do outro lado, não havia cimento. Havia a torre. Ela não estava longe. Nunca esteve. A frequência não nos alcança do lado de fora. Ela sempre esteve dentro. A torre só precisava de alguém para abrir a porta. E agora, eu era essa porta. E o som, finalmente, atravessou. Eu não sei por quanto tempo fiquei naquele estado, minutos, horas, dias. Mas quando acordei, o mundo estava diferente. Não lá fora. Aqui dentro. Eu ainda tenho o mesmo nome. A mesma casa. O mesmo rosto no espelho. Mas nada, absolutamente nada, me pertence mais. Meus pensamentos não são meus. Meus sonhos são sempre o mesmo. Lugar, o campo vermelho, a torre viva e os corpos ao redor, sussurrando eternamente. O rádio está enterrado em algum lugar que nem eu lembro. Mas isso também não importa, porque agora eu não preciso mais do rádio. O som está em mim. Às vezes, estou no mercado e ouço ele vindo da voz metálica do caixa automático. Às vezes, ele surge nos alto-falantes da farmácia ou na chuva caindo no telhado. É sutil, mas está sempre lá. E a cada vez que alguém escuta, mesmo que só por um segundo, a torre chega mais perto. É isso que você precisa entender. A frequência não é só um número. Não é só uma faixa escondida no espectro. É um ritual. E como todo ritual, ela precisa de ouvintes. Precisa de gente para escutar, para repetir, para se transformar. E a pergunta agora é: você ouviu até aqui? Você escutou com atenção? Então, talvez você tenha captado. Talvez já esteja ressoando. Talvez seu corpo já esteja vibrando. E talvez roube a noite quando tudo estiver em silêncio. Você ouça seu nome vindo do nada. Ou pior, de dentro de você. E quando isso acontecer, não tente mudar a estação. Não tente desligar o rádio. Não tente rezar. A frequência já passou. A torre já cruzou. E agora é você quem transmite. Se essa história mexeu com você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e, se tiver coragem, clica no próximo vídeo. Mais um aviso. Se você ouvir um chiado estranho depois de sair daqui, talvez você tenha sintonizado errado. Boa sorte.